Bem-vindos, meus amigos, minhas amigas. Olha que chique hoje, hein? Estamos aqui num estúdio de podcast, diferente do dia a dia, né? Que só eu gravo sozinho, ou um colega ou outro batendo papo. Mas hoje tá diferente. Estou com o Dr. Danilo Vilela, meu grande amigo aí do dia a dia do trabalho, né? E que nós temos sempre tratado sobre assuntos de AVC, alguma coisa de doença cerebrovascular, que é o dia a dia do canal Minuto AVC, que estamos aqui. Mas hoje é um podcast, então é mais um bate-papo, falar assuntos da vida real, o que nós vivenciamos. E, como sempre, nós tentamos fazer um link do dia que você tem um problema na sua saúde, por exemplo, o que hoje vamos falar mais sobre a dor de cabeça, a cefaleia, e o que tem a ver uma dor de cabeça, uma cefaleia com uma doença cerebrovascular? O que isso entra no meu canal, no Minuto AVC? Então, Dr. Danilo Vilela, bem-vindo, meu amigo. O que nós vamos falar hoje? O que é dor? Você é um cara especialista em dor, né? Trabalha bastante com esse assunto. Onde que tem o link da dor com uma doença da cabeça vascular? O que você me fala? Então, obrigado aí pelo convite Uhum. aí, bacana conversar sobre isso. Isso é uma dúvida do dia a dia, né? Então, vamos lá. A grande maioria das dores de cabeça não são doenças graves, né? São aquele grupo das cefaleias primárias, as enxaquecas que nós atendemos no dia a dia. Porém, muita gente chega no consultório preocupado, né? Doutor, será que eu não tenho alguma coisa grave na cabeça? Não é possível, ela dói tanto, A né? pessoa chega em pânico, né? Nada Desesperada. passa, eu já Não tomo sabe. tudo que é remédio. E outra, né? Fiquei sabendo que um vizinho meu, um primo distante, um familiar já teve uma doença séria, tipo um AVC, um aneurisma. Será Uhum. que eu não tenho? Então, assim, isso uma preocupação diária, né, das pessoas que estão lá no consultório. Exatamente. Como fazer essa ligação da dor de cabeça, que é algo muito comum no consultório, com uma doença grave, né? Então, isso precisa exatamente o especialista, né, Lucas? Tá sempre atento, tá? Porque mesmo uma pessoa que sofre com enxaqueca, ela não está livre totalmente de apresentar alguma outra doença séria. Por exemplo, um aneurisma, um tumor, etc. e tal. Então, sempre que um paciente tem uma dor de cabeça e essa dor de cabeça sofreu alguma alteração, alguma mudança na qualidade, no tipo de dor que frequentemente ele sente, isso tem que ser acendido, né? Tem que acender uma luz vermelha, porque a gente pode estar diante de uma doença séria, uma É doença exatamente isso, grave, né? né? Porque o dia a dia do nosso consultório, quando nós temos a queixa muito comum é dor de cabeça, a cefaleia, porém ela costuma ter um padrão é, repetitivo, né? Você vê que aquele paciente que a dor é sempre muito parecida, segue o mesmo padrão, uma intensidade, mas essa dor pode mudar dia a dia. E em algum momento nós temos que tentar identificar o paciente que mantém só uma enxaqueca ou aquele paciente que passou, que é um paciente enxaquecoso, no entanto, passou a ser acometido por uma outra doença. Ou seja, ele desenvolveu, antes era uma cefaleia primária e agora desenvolveu uma cefaleia secundária. Secundária. O que são as cefaleias secundárias? O que você vê desse assunto? Assim, o que te chama atenção? Eu vou lembrar de um caso que nós tratamos juntos. Eu acho que esse caso exemplifica bem. É um homem, 46 anos, ele sofria com enxaqueca, tratava de enxaqueca, fazia uso, se eu não me engano, do topiramato. E esse paciente, um determinado dia, ele teve uma dor de cabeça totalmente diferente da enxaqueca que sempre ele teve durante a vida. E isso é importante, né? Né? Tem uma Então, característica essa dor de cabeça. ele chegou no Chama cons... muita ele atenção. chegou no consultório, na verdade, ele foi na emergência, relatou isso para o médico que estava numa emergência, falou: olha, eu sofro com enxaqueca, mas eu tive uma dor de cabeça diferente, uma dor de cabeça que eu nunca tive antes. O médico da emergência acreditou que pudesse ser uma outra crise de enxaqueca, medicou ele e liberou ele para casa. Esse paciente retornou no meu consultório, relatando isso, e disse: doutor, eu tive uma dor de cabeça súbita, ou seja, de uma hora para outra, uma dor que aumentou de intensidade muito rapidamente. Comecei a vomitar, ter náusea,
E essa dor só foi piorando e até hoje, fazia 2 dias que ele tinha tido a dor, ela não passou. E eu nunca tive isso. Minha enxaqueca é uma dor totalmente diferente. Veja que tem fatores que confundem, né? Você vê, a pessoa com enxaqueca tem náusea, tem vômito também, uma dor forte. Exato. No entanto, na avaliação nossa, na conversa com o paciente, a apresentação da dor que é o grande fator relevante para você fazer a diferença de uma cefaleia primária para uma secundária, né? E eu sempre falo, quem conhece a dor é a pessoa que sofre com ela, Lucas, não é a gente, né? Então, a gente tem que ouvir o paciente. E esse paciente, ele falava, doutor Danilo, eu tô sentindo uma dor totalmente diferente. Eu nunca senti essa dor na minha vida. As dores da enxaqueca que nós tratamos, inclusive ele estava controlado da sua enxaqueca, sempre foram totalmente diferentes daquela dor que ele tinha. E é emblemático uma frase que o paciente fala, isso eu já ouvi várias vezes. Como foi sua dor? Como que ela é? Ele fala, doutor, a dor mais forte que eu tive na vida. Essa frase tem até no livro, né? Até no livro, quando você vai estudar sobre o aneurisma cerebral, o paciente fala que no momento da ruptura é a dor mais forte da vida dele. E eles falam mesmo, é inerente à apresentação da dor. É tão forte que ele fala, sem querer. E é uma dor de cabeça que ela piora de maneira muito rápida, questões de minutos, diferente da enxaqueca, que é uma dor que vai se agravando ao torno das horas. Essa dor de cabeça dele, ele falou, doutor, em 5 minutos eu estava a ponto de bater minha cabeça na parede de tanta dor que eu estava sentindo. E, novamente, eu nunca senti uma dor de cabeça assim. Mediante a isso, eu pedi para que ele internasse, né, procurasse emergência, internasse imediatamente, e aonde nós fizemos novos exames de imagem, lembrando que o exame de imagem ele serve muito para a gente tentar diagnosticar uma causa para a dor de cabeça. Ele já tinha outras tomografias, outras ressonâncias, onde vieram normais, porém agora ele estava com uma dor diferente, uma dor que ele nunca havia sentido durante a vida. Pedimos uma tomografia e veio uma hemorragia cerebral muito sugestiva de que alguma artéria tivesse se rompido dentro do cérebro. Daí que entra a classificação diferente, frente à hemorragia, né? Você pega uma hemorragia cerebral, que é algo um pouco mais genérico, e no estudo da imagem, da tomografia, foi que você concluiu, né? Você falou, ele tem uma hemorragia subaracnoide, que é um padrão de hemorragia que nos leva a crer que possa ter uma causa secundária a esse rompimento, né? E você vai se lembrar bem do caso, e depois você foi atender esse paciente aí, a gente diagnosticou esse tipo de hemorragia e isso levantou para a gente uma suspeita que algo tivesse realmente rompido lá dentro. E aí eu quero que você conte qual que foi o desfecho desse caso aí. Lembremos que esse paciente, inicialmente, ele sofria com enxaqueca, mas ele apresentou uma dor de cabeça totalmente diferente. E aí foi internado, novamente, ele foi no pronto-socorro, acharam que era só uma enxaqueca, eu internei ele, foi diagnosticado uma hemorragia e aí daí para frente o especialista nisso, que é você, assumiu a situação aí eu quero que você conte o desfecho disso. Daí para frente, só houve aquela ligação, o telefone tocou, Danilo, cara, tem um paciente jovem, 46 anos, homem, com uma hemorragia subaracnoide. Aí, isso é a primeira coisa que vem na cabeça. Uma dor de cabeça espontânea, ele não teve trauma, ele não bateu a cabeça. E apresentou-se com uma hemorragia subaracnoide. A primeira coisa que nós pensamos foi um aneurisma cerebral. Você tem enfrentado isso no seu dia a dia, você já teve muitos casos de aneurisma, né? É dramático. O cuidado do paciente com aneurisma que rompeu, porque tem aneurisma que rompeu e aquele que não rompeu. É diferente. Aneurisma cerebral, gente, é uma doença que a história natural da doença, quando ocorre a ruptura, é uma história muito trágica, né? De cada 2 pacientes que apresentam uma ruptura do aneurisma, um deles vai falecer. Ou seja, nós temos um índice de mortalidade
extremamente elevado numa doença quando o aneurisma rompe. Hum. Então, a grande importância aqui é exatamente a gente ter a suspeição do diagnóstico. Suspeitar da possibilidade do diagnóstico, principalmente na ruptura. Nesse caso aí, teve essa suspeita, esse paciente conseguiu tempo hábil para se fazer o diagnóstico e possivelmente o tratamento. Exatamente, aí que entra, né? Mas acho que antes da gente falar do tratamento, para pular lá na frente, tem 2 pontos importantes. O primeiro ponto que a gente vai ter que falar é o que é o aneurisma cerebral. Por quê? Muita gente não sabe. Não basta você procurar a imagem na internet para entender. Na verdade, gente, o aneurisma cerebral, ele é um defeito na parede do vaso. O vaso é um caninho que leva o sangue arterial para o cérebro, para nutrir e levar nutrientes para o cérebro todo. Porém, algumas pessoas nascem com defeito e fatores da vida, né, levam a criar uma bolinha, é como se fosse uma bexiguinha na parede do vaso. E essa bexiguinha, um defeito, o sangue circula dentro dela e, como o nome fala, uma bexiguinha, ela é frágil, ela pode romper e a hora que ela rompe no meio do cérebro, ela espalha sangue para o cérebro. Então, o aneurisma nada mais é do que um defeito na parede do vaso. E isso que leva às complicações. Ele sangra, o sangue espalhou, aí que traz todos os problemas, que é o que faz a mortalidade, a taxa de óbito ser muito alta, infelizmente, frente a essa doença, né? E tem outro padrão, né? Além de saber o que é. Tem aquele aneurisma que não rompeu e aquele que rompeu. É diferente, né, Danilo? Sim. Às vezes as pessoas podem ficar assustadas, né? Que nós estávamos falando de um paciente com enxaqueca e acabou no aneurisma. Então, só para esclarecer aqui, doutor, eu tenho enxaqueca, eu tenho risco de ter aneurisma? Risco maior não, tá? Enxaqueca é uma doença, aneurisma é outra. O exemplo foi dado exatamente para que sempre numa dor de cabeça, principalmente quando ela muda de característica, a gente tem que investigar, tá? Mas você que sofre com enxaqueca, você não está imune, você não está livre da possibilidade de sofrer uma hemorragia por causa do aneurisma e nem mesmo outras doenças mais sérias, por exemplo, tumores cerebrais, etc. Veja, não é a enxaqueca que leva ao aneurisma, não tem nada a ver uma coisa com a outra, são doenças diferentes. Isso que a gente tem que mostrar muito. Eu tenho enxaqueca, então eu tenho aneurisma. Não, não tem nada a ver. São coisas distintas. Chama atenção aqui somente para a característica da dor, do tipo de dor. E isso tem que ter um médico especialista. Lembramos que esse paciente foi no médico que estava dando plantão numa emergência e esse médico não conseguiu identificar a possibilidade dessa dor de cabeça estar relacionada a uma doença mais séria. Então, o que é comum. O que é comum, porque se você tem uma queixa que é dor de cabeça, é uma queixa muito comum na emergência, aquele médico atendeu diversas, no meio do caminho, vai ter a dor que é mais grave, só que pode não identificar, porque ele não é especialista. Isso passa em branco. Infelizmente, acontece, e é muito comum. Semana passada tivemos 2 casos bem característicos. O paciente tinha 8 dias com a dor de cabeça, girando vários pronto-socorros, até que piorou nesse meio do caminho, foi internado e aí foi constatado que era uma dor de cabeça secundária ao aneurisma cerebral. Então não é fácil realmente, não dá para culpar as pessoas. Não é fácil identificar se você não está acostumado, até porque o aneurisma é uma doença raríssima. Qual que é a taxa na população? Não chega a 3% de incidência. É muito raro. É muito, muito raro. Dentre as dores de cabeça, é bem pouco frequente. O alerta que fica, né, que a gente sempre fala, inclusive para colegas que trabalham na emergência, né? Até que se prove o contrário, uma dor de cabeça é algo grave, tá? Então, a gente sempre tem que excluir a possibilidade de alguma coisa secundária. Muitas vezes a exclusão é feita através de uma história clínica. Não é só exame, não é todo mundo com dor que você vai fazer a tomografia. É o paciente com a dor que tem características de ser uma doença mais grave. Então, por isso, quando o médico pergunta que parte da cabeça que dói, para onde que vai a dor, ela pulsa, ela lateja, formiga, todas essas características que muitas vezes a gente vai questionar, né, são importantes exatamente porque esses detalhes clínicos levam a gente a pensar ou numa ponta ou em outra. Né? Ainda sobre o aneurisma, Lucas, é o seguinte. Doutor, será que eu tenho aneurisma?
É muito comum. Assim, Chega no consultório, assim, doutor, que viu na TV um caso, né? não sei quem Porque teve e tal, e daí vai perguntar. vira e mexe, a gente fica sabendo de um famoso, um global, um artista ou um cantor que teve um aneurisma e faleceu. Então, assim, doutor, será que eu tenho um aneurisma? Porque eu tenho muita dor de cabeça. Então, vamos lá. Pode ser que sua dor de cabeça não tenha nada a ver com aneurisma. E na maioria das vezes, não tem. É o mais Tá? comum. Então, na maioria das vezes, repetindo aqui, gente, na maioria das vezes a sua dor de cabeça não tem nenhuma relação com aneurisma. Tá? De cada 100 pessoas, aproximadamente 2 a 3 vão ter um aneurisma. A estatística é essa, né? É. Mais ou menos? É bem raro. Bem raro. Até menos que isso. Até menos. Até menos. Tá? Então vamos pôr aqui. 1%, 3% no máximo. Então vamos diminuir. De cada 100 pessoas, uma tem aneurisma. Esse aneurisma quietinho, ele não causa, na maioria das vezes, absolutamente nada na pessoa. Né? Nada. O aneurisma assintomático, aquele que é descoberto às vezes por um acaso. Então, se a gente descobre um aneurisma nessa pessoa e a pessoa não sente nada. Ah, doutor, mas eu tenho muita dor de cabeça. Mas isso não é causado pelo aneurisma, né? Ela pode ter uma enxaqueca e também azar, né? Premiada, né? Também que é raro, teve né? um aneurisma. Né? Então, esse aneurisma, quando ele não sangra, quando ele está quietinho lá, ele não vai causar absolutamente nada. E pode ser que tenha pessoas que têm um aneurisma, eu até brinco, vão morrer com 100 anos de outras coisas e nunca do aneurisma. Até porque não é uma relação direta. Ah, eu tenho aneurisma, ele vai romper? Não. A taxa de aneurismas que rompem são poucos também. Não é todo aneurisma cerebral que você tem que ele vai romper. Quantos, mais ou menos? A taxa depende da localização, em que média? vaso do cérebro que ele está. Cara, eu vou te falar que é menos de... Alguns chegam a 0,1%, né? Dependendo do tamanho, a localização de ruptura. Mas não passa de 3 a 4% que rompem. Né? Lógico, tem aneurismas que são maiores, ou em alguns vasos mais específicos, que a taxa de ruptura pode chegar a 25%, 50%. Em média? Em média, é bem baixo. É bem baixo, é bem raro. A taxa que o aneurisma rompe ali, você descobriu. A maior parte deles são pequenos. Então, Tá quer dizer, de tranquilo. cada 100 pessoas, uma vai ter um aneurisma. Em cada 100 aneurismas, nós vamos ter 4, 5 que vão romper, Então, que rompem. É menos até, às vezes. Então, é raro. É raro, né? No entanto, o problema é a letalidade. Né? Se rompe, é uma tragédia. Realmente, frente a uma ruptura, o estrago é grande. Então, por isso que surge aquela mentalidade na cabeça das pessoas, pô, eu tenho uma bomba relógio na minha cabeça. E aí, doutor, como que eu vou viver com isso? Daí você pega um cara que já tem uma enxaqueca, tem dor crônica, né? Tem uma hipertensão arterial, fuma, é ansioso pra caramba, aquele cara super ansioso. Acha o aneurisma, o cara entra em pânico, fala, estou morto. E já né? teve um avô que, de repente, teve um AVC, morreu de algum derrame, né? Entre aspas, a pessoa fica muito ansiosa e preocupada. Por exemplo, isso é comum, né? Se você encontra um aneurisma numa pessoa, vamos lá, a chance desse aneurisma dar sintoma durante a vida ele é baixo. Mas lembramos, a hora que ele der sintoma, a chance de você morrer é extremamente alta. 45% pelo menos, assim, fica muito grave. Eu até arredondo a conta, né? Então, 50, assim, né? se você tem um aneurisma e você decide não tratá-lo, isso é uma opção. Muitas vezes é uma opção. Até o médico fala, ó, esse não precisa tratar. É uma opção. Vamos acompanhar. Mas se um dia ele sangrar, ele romper, a chance de você contar para alguém que tudo isso aconteceu é 50% somente. Sim. Por mais que você esteja...